Fala, Dudu! O som tá bom? Fala, Joãozinho! Gustavinho! Toda molecada com interesse de ir embora. Deixa eu chamar aqui o Gustavo, já entrou aqui. Fala, coach, como tá? Fala, Gui, tudo bem? Tranquilo. Beleza? Bom demais, cara. Joia, Bom demais. arrumando Tá bom aqui. o som? Tá Tá bom o tranquilo. som? Pra Tá mim tá conseguindo ouvir tranquilo. bem? Aqui Tá, também tá, joia. Tá tranquilo tá aí? tranquilo. Bom demais. Ô, Gustavo, Maravilha. para a gente começar aqui, cara, agradecer demais a tua aceitação de vir falar um pouquinho sobre os programas, sobre um pouco da tua carreira e principalmente das maiores perguntas que até agora as lives que a gente fez com os atletas profissionais, os nossos meninos com interesse de saber como que é para os Estados Unidos. Eu falei, cara, Claro. o Gustavo é o cara certo para estar falando isso, né? Joia. Então, primeiro, obrigado mesmo por estar fazendo parte dessa live e falar um pouquinho dessas dúvidas desses meninos. Eles vão perguntar bastante Lógico, mesmo, lógico, né? sem dúvida. Isso, sem dúvida. Tá? Então, para a gente começar, fala um pouquinho de você aí, cara, para a molecada te conhecer também aqui. Eu já conheço faz tempo, né, pô? Então, Legal. se apresenta um pouco aí, conta um pouquinho da tua carreira como técnico, desde da base, como você subiu um pouco para o adulto, tuas experiências fora do país, eu acho que é interessante para todo mundo ficar sabendo. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar falando de basquete e do intercâmbio também, que eu trabalho direto com isso e são as duas paixões aí da minha vida, né? Basquete. Então, e um prazer estar falando com você aí também. A gente já compartilha de ideias e dos mesmos atletas passando nas mãos, então a gente tem um relacionamento bacana. E confesso que eu estou assistindo as lives aí, muita coisa, ouvindo bastante, aprendendo bastante. E não gosto de aparecer muito, né? O pessoal que me conhece aí sabe que eu não apareço muito, gosto de ficar nos bastidores aí, mas é por um bom motivo, uma boa causa, né? A gente está falando de basquete nesse momento difícil. Então, obrigado de novo do convite, tá? Tamo junto, tamo junto. Joia. E da minha carreira é o seguinte, eu comecei a jogar basquete na escola, aqui em Rio Claro, eu sou de Rio Claro, minha família é toda daqui. Comecei jogando na escola, o pessoal me viu, lógico que era grande, me levou pro basquete. Comecei a jogar competitivo com 13, mas eu tinha 12, porque eu nem sabia como que era dividido as categorias. Comecei a jogar, aprendi a jogar aqui em Rio Claro, recebi alguns convites que eu era muito grande na época, fui jogar no Cristóvão em Piracicaba, que era muito forte na época, e a gente foi bem. Depois eu acabei indo para Limeira, fiquei 2 anos em Limeira, foram 2 anos maravilhosos lá, e participamos de seleção paulista, fui campeão brasileiro lá, a gente chegou nas finais nos 2 anos seguintes, eu ganhei uns prêmios individuais de, enfim, melhor atleta, melhor pivô da competição e tudo mais. E acabei tendo uma projeção nacional bacana. Aí teve um time de Rio Claro aqui que jogou A2, eu joguei um pouquinho. Depois eu fui pro Regatas de Campinas, joguei 3 categorias lá, que jogava o 17, 19 o adulto, foi bem legal, foi um ano bacana. Aí passei no 15 de Piracicaba, jogamos juvenil, joguei o primeiro ano lá, depois voltei para Rio Claro aqui, foi quando voltou o Guerrinha, que montou o projeto aqui em Rio Claro. Aí eu estourei, acabou o time de Rio Claro, passou um ano, acabou também, acabou tendo aqueles problemas aqui, acabou o time. E aí eu falei, eu tinha algumas propostas para jogar, mas muito longe, naquela época tinha poucos times para jogar, o campeonato não tinha muita gente, então era bem difícil também. E aí eu resolvi estudar, aí eu fui fazer educação física e já recebi o convite de Limeira para trabalhar como técnico em Limeira. E aí acabei Show. aceitando, né? Eu falei, pô, basquete eu não Em que ano que sei. foi isso? Tá, quando que você começou a carreira como técnico? Você lembra o ano Cara, em certo? 2009, 2010, se eu não me engano. Foi mesmo, Faz mais, eu fui em 2010, você em 2009. acho que faz mais de 10 anos aí, faz uns 10 anos pelo É, menos. Não lembro tô certinho. nessa. E aí eu fui para lá e foi bacana. E eu conhecia o Camargo, que estava lá na época, que era o técnico mais velho, foi o meu técnico quando eu joguei lá. E o Jesse também era o técnico das categorias menores. E eu comecei com a escolinha 12.
E aí eu tive o privilégio de entrar numa leva muito boa em Limeira, né? Uma geração muito boa de atletas. E que todo esse tempo que eu fiquei lá, acabei ficando 8 anos, sei lá em Limeira, e comecei como estagiário e tudo mais. A gente ficou um bom tempo trabalhando, depois o Camargo saiu, aí eu acabei saindo, depois o Jesse saiu também. Mas teve uma leva muito boa de atletas, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom de formação, foi muito legal. E nesses períodos, tendo a Winner, né? Teve ano que teve a Winner, depois acabou e a gente estava no nosso clube. Enfim, foi um período muito bom, assim, foi a minha base de tudo, foi Limeira, o trabalho que a gente fez lá foi o alicerce de toda a minha carreira, foi muito bom. E aí eu acabei recebendo um convite para ir embora para os Estados Unidos. Nesse meio tempo eu já fazia esse intercâmbio, mas com outra empresa, eu como técnico, né, levando os meninos para lá, e eu levava por uma outra empresa, né? E todo ano, janeiro e julho, eu era um dos técnicos que trabalhava com esses meninos fora, e inclusive levava os meus meninos de Limeira, outros técnicos de São Paulo, e a gente acabou fazendo um contato bacana. E foi passando o tempo, até que eu recebi o convite para ficar lá. Em vez de ficar levando só, ficar Indo lá. e voltando para ficar. Exato. E aí eu acabei aceitando e eu fui o head coach do time da escola, né, da empresa. E era o head coach do high school e o head coach do prep school também, nesse primeiro ano. E aí depois a gente teve o feminino, que foi a Anne, que cuidava do feminino. A Anne, que era aqui de Americana e está lá nos Estados Unidos até hoje. Ela era do feminino e eu era do masculino. E aí, no meio de tudo isso, eu acabei ficando 2 anos e meio, quase, cuidando desses meninos. Muitos deles eram de Limeira, que eu tinha levado para lá. E outros meninos de todos os lugares do país. Meninos do Barcelona, meninos do Chile, meninos que foram para a NBA, meninos que foram para a Espanha. Enfim, foi um período bacana. Só que a gente acabou tendo muitos problemas e graves lá. Enfim, problemas com a empresa, foi muito pesado, foi coisas muito pesadas mesmo, e acabou não dando certo, e eu acabei saindo. E aí, nesse meio tempo, aconteceram as duas coisas, né? Eu saí dessa empresa, só que eu não podia deixar os meninos na mão, né? Foram os meninos que eu levei para lá e foram na minha responsabilidade, os pais confiaram em mim, né? Porque eu já estava trabalhando em Limeira. E aí, eu na boa intenção, e também, lógico, não podia deixar eles sem amparo, eu comecei a indicar eles para outros lugares, né? Levar eles para outras escolas, para outras academias de basquete, porque o sonho deles era ficar nos Estados Unidos, morar lá, né? Então eu não podia deixar eles virem embora por problemas da empresa, problemas que não... Enfim, né? A gente não gosta nem de comentar muito, esse assunto já deu muito pano na manga, mas... E aí eu comecei a fazer esse trabalho por conta, né? Eu era só um técnico que estava desempregado na teoria, porque eu pedi para ir embora, mas eu comecei a terceirizar os meninos. Falei, olha, eu tenho um menino aqui, tenho um menino assim, e os pais queriam me pagar nessa época. Eu falei, não, eu não quero receber, porque vocês confiaram em mim, eu prometi que ia cuidar, e o negócio desandou, apesar de eu não ter nada a ver com isso, eu era só o técnico de basquete, né? E aí eu falei, não quero receber, é meu papel, enfim. E coloquei os meninos em vários lugares diferentes e voltei embora para o Brasil. No que eu voltei embora para o Brasil, os pais começaram a me ligar, ó, deu certo, foi legal, tá bacana, você tem que fazer disso um negócio, você é muito bom, todo mundo confia em você, papapá. Eu falei, tá bom, vou fazer um negócio. Aí eu comecei a pensar nessa ideia, e aí eu montei a empresa, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas assim, sem nenhuma pretensão, simplesmente para indicar os meninos para outros lugares. Mas se tornou mais para ajudar. Isso acabou se tornando um trabalho, mas é mais para ajudar. Perfeito. Nesse primeiro momento era simplesmente para ter um vínculo, um CNPJ, para poder a parte burocrática indicar os meninos para outros lugares. E começou assim. Eu não fazia camp, eu só indicava os meninos para outros lugares. Ah, eu quero fazer intercâmbio, eu quero ir para jogar basquete, vôlei, futebol, e a gente mandava os meninos. E aí, no que eu vim embora para cá, eu já estava num processo de querer tirar minha cidadania por conta de ser técnico, estava trabalhando como técnico, e de repente ter uma oportunidade na Europa e tudo mais, que a gente conversou muito sobre a Europa, né, Gui? Sim. Esse processo até. E aí eu acabei indo para a Itália para tirar essa cidadania. Tirei essa cidadania na Itália, fiquei lá 3, 4 meses morando lá, e aí fui trabalhar como voluntário de basquete. Fui me enfiando nos cantos, porque eu queria aprender, já estava ali mesmo, e fui me enfiando. E aí eu acabei trabalhando com mini basquete em Mantova,
que era lá eles é como se fosse uma empresa, né? Não é uma empresa, mas é uma escola em parceria. Eles têm um órgão que cuida disso na cidade. E eu acabei dando aulas de mini basquete, falando inglês, que é o que eles queriam, essa experiência de outra língua, então, porque eu não falava tão bem italiano. Eu não falava tão bem italiano e português para eles não ia adiantar nada. Então eu dava aula de mini basquete em inglês para as crianças lá de Mantova, que é onde eu tirei a cidadania. E aí, como até 10, 12 anos? 12 anos, e tinha por faixas etárias, né? Tinha o mini basquete bem menorzinho, de 6, 7, essa iniciação mesmo, que era bem recreativo. E depois os meninos até 12, misturado com as meninas que jogavam pela Itália inteira. Começava regionalizado primeiro, e aí tinha os torneios e eles iam jogar. Mas aí eu não participei, eu ficava mais só na cidade, porque eu também não podia sair, né? Mas aí eu também queria me envolver com o basquete adulto, e na época o Mantova da cidade jogava a segunda divisão. Acho que joga até hoje, se não me engano, está na segunda divisão. E era muito longe de casa, mas eu ia a pé e ficava assistindo os treinos, até que o dono do time chegou para mim e falou: você é brasileiro? O pessoal comentou que você é treinador, tal, sou. E aí ele me convidou para ficar nos treinos. Ele falou: se você quiser ajudar, se você quiser ficar aqui, se quiser conversar, pode ficar à vontade. Eu expliquei que eu estava lá tirando cidadania e foi muito legal, aprendi muito lá, fiquei por conta como ajudante deles lá durante os treinos, jogos, eles me convidavam para assistir e foi bacana. E no meio de tudo isso, eu falando com o pessoal da Europa, pintou um convite para eu ir para Girona, em Espanha, tinha uma vaga de emprego lá, de basquete, de técnico de basquete. E eu não sabia muito, até falar, o Otávio morou junto comigo nos Estados Unidos, o Otávio Batalha, que está lá nos Estados Unidos, e ele falou: Montanha, pô, vai para Espanha, cara, tem um monte de contato lá, vamos. Eu falei: beleza, vamos lá. Fui para Espanha. Nessa situação, você já tinha tirado a tua cidadania, você já tinha conseguido ela? Saiu e foi bacana, cara, porque foi até engraçado uma história que tava tudo certo, a papelada, tudo mais, e aí eu fui lá para assinar e dar entrada no passaporte, né? Só que nisso eu já tinha sido aceito no trabalho, eu tinha sido contratado para ser técnico em Girona. E aí eu não tinha o passaporte. E o cara falou: ó, com o RG que sai italiano, né, você pode viajar aqui na Europa, tudo mais, pode trabalhar e a gente manda o seu passaporte para lá. Eu falei: tudo bem. E aí só que eu fui dar entrada. Quando eu fui dar entrada, eu falei pro cara: olha, tá aqui meus documentos, assim, preciso do passaporte e tal. Ele: pra quando você precisa? Aí eu falei: puta, assim, eu falei: cara, precisava para amanhã, porque eu tô indo embora pra Espanha. Eu tô indo trabalhar na Espanha, precisava para amanhã, mas eu sei que é impossível, pode ficar tranquilo. Ele falou: pera um pouquinho. Ele foi lá dentro da sala, começou a olhar uma pasta assim lá, tal. Daí ele voltou: amanhã você pode passar até o meio-dia? Eu falei: posso. Ele: então pode vir amanhã antes de você viajar, que você já viaja de passaporte. Viaja com passaporte. Aí deu certo. Pau na rota. Puta, aí foi show, cara, foi legal. E aí já fui embora para Espanha, que foi uma outra baita experiência, pensando em basquete, em cultura. Não sei se todo mundo, alguém teve contato com o Girona ali, que é perto de Barcelona, um lugar maravilhoso, uma cidadezinha espetacular. E diferente de tudo, é onde o Marc Gasol mora, ele tem uma escolinha dele lá, então é muito bacana. Fica próximo Barcelona. Eu fui a Barcelona, cara, mas Girona eu não... 40 minutos, se eu não me engano, uns 40 minutos de Barcelona. E aí eu trabalhei numa academia de basquete, que eles lá na cidade eles tinham, lógico, várias escolas com basquete. Tinha o time que disputava a Euroliga feminina, que até inclusive foi campeã espanhola nessa época, era um time muito bom, muito, muito famoso na Europa inteira, que era a Unigirona, que era o patrocínio e a cidade. E tinha o time masculino, que era uma academia de basquete em Girona, onde eles traziam atletas de todo lugar do mundo para treinar, se desenvolver, jogar e colocar esses atletas em outras equipes. E aí eu era o head coach desse time. Então foi muito legal. Foi minha primeira experiência assim, com adulto mesmo. E já na Espanha... Baita, hein, cara? Eu ia falar, cara, sair da base, pegar um adulto num país que não é o teu de origem, cara, pô. É isso. E assim, o que fez eu conseguir a vaga foi a questão do inglês, porque como a academia era globalizada, eles queriam que o técnico falasse inglês e não espanhol ou outra língua. Então, juntou as duas coisas e eu fui.
E aí foi muito legal, foi uma baita experiência, convivi com muita gente bacana, inclusive o meu chefe, que é o dono da academia até hoje, ele jogou na NBA, jogou no Houston Rockets com o Yao Ming, espetacular, um cara sensacional. E é um dos caras que eu tenho a parceria até hoje na Europa de levar os atletas para lá. Nesse meio tempo, meu irmão acabou tendo um problema de saúde meio grave, tivemos problemas de família, eu tive que vir embora para o Brasil, voltei embora e acabei ficando aqui um tempo no Brasil, ajudando, cuidando e tudo mais, e pensando o que eu ia fazer. E nesse meio tempo, a empresa funcionando, mandando atletas para fora, para fazer high school, fazer prep school, e dando uma segurança para mim enquanto eu estava sem time, porque eu estava com um problema grande aqui. Aí Rio Claro trocou a prefeitura e me chamou para conversar no projeto tanto do Clube de Campo, que era um projeto privado aqui do clube da cidade, que fazia basquete até o sub-15, e a prefeitura que tinha a pretensão de fazer equipes maiores e de repente voltar ao adulto e tudo mais. E aí eu acabei ficando com o sub-15 e o 19, que eram as duas pontas, tanto da prefeitura, que era o 19, quanto o 15 do clube. E foram 2 anos muito bons, assim, nós começamos do zero, porque eles não estavam tendo mais categorias aqui, pulava a geração, então era muito difícil de ter. E aí eu trouxe vários meninos de volta para Rio Claro, desses que viajavam comigo ou que moraram lá nos Estados Unidos comigo. Calhou bem na idade certa de 19. Daí deles estar retornando. Estarem voltando para cá. E aí a gente montou um time muito bacana, inclusive o Luiz, eu já vi aí, que foi o armador nosso aqui, tá jogando no Cerrado, jogou no Brasília, tá jogando lá. O Douglas, que tá jogando no Corinthians hoje, vem entrando, começou a jogar pouco, agora já tá ganhando mais espaço, tá tendo um volume bacana. O Caio, um pivôzão, tá jogando na Argentina. Tem 2 meninos jogando 3x3, foram disputar Mundial e com bolsa de estudos. Então, assim, foi muito legal. Foi uma baita experiência, tanto para os meninos quanto para mim. E aí, passado o tempo, teve a volta do basquete aqui, do basquete adulto. A gente sentou, conversou, voltou a questão da Liga Ouro. E nós montamos um time do zero, tentando com o que a gente tinha de patrocinadores, com o pessoal da cidade, que ajudou muito nesse começo. Montamos um time no começo bem legal, aparentemente ia funcionar muito bem. E aí, no desenrolar do ano, a gente teve alguns problemas, enfim. E aí não foi legal, a gente acabou não tendo um sucesso durante a temporada. Mas, no geral, foi muito bom. Os atletas que passaram aqui, eu não tenho nem o que reclamar, eles cumpriram aquilo que tinha que cumprir, né? A gente fala muitas vezes, né, Montanha, quem não está no meio do esporte, quem não está dentro da equipe, a gente avalia muito o sucesso só com o resultado, né, cara? Mas dúvida. A forma que foi feito o trabalho é que a gente avalia, cara. Só do fato da gente conversar com a maioria desses meninos, eu tenho 4 aqui que estão aqui em Joinville, né? Sim. O que eles conversam, o que eles falam do trabalho, cara, é só elogio. Então, acho que é isso que o profissional mais importa, cara. Não, é muito isso. Elogio, cara. Tanto que a gente conversa, a gente bate papo, né, cara? Então, os caras falam muito bem, cara. Não, eu agradeço, assim, os meninos que estão aí, eles compraram a ideia e eu sempre fui muito sincero e é o meu jeito de trabalhar com eles, assim, foi muito leal com todos eles. É o que eles falam. Isso é o que eles falam. E apontando elogio e cobrando a hora que tinha que cobrar e a hora que tinha que conversar, a gente conversava. Mas a gente teve outros problemas, enfim, já passou e graças a Deus cada um seguiu o seu rumo e tá tudo certo. E eu sempre ajudo eles, a gente tá sempre batendo papo também. E Rio Claro voltou, tá jogando NBB, fez uma baita campanha. O Pena que tá lá meu parceiro também e foi viajar nos camps comigo e, é 10 e um puta cara batalhador também que merece estar lá. E a gente troca ideia com ele e tá tudo certo, né? Infelizmente o basquete tem dessas coisas, né? Os bastidores, porque a gente que tá ali na linha de frente, só a gente sabe o que a gente passa para fazer isso acontecer e fazer os atletas também, né? Então faz parte do processo e tá tudo certo, vai dar certo para todo mundo e tá tudo certo, né? E aí eu acabei saindo daqui e continuei fazendo os camps, né, e mandando os atletas para os Estados Unidos e pintou o convite agora do Filé e da Unifacisa para estar junto com eles lá no NBB e eu fui para lá agora em final de janeiro, quando eu cheguei do camp, e é outro lugar maravilhoso, com pessoas fantásticas, apaixonadas por basquete,
fazendo de tudo para acontecer e é maravilhoso. E espero que continue, tem tudo para continuar por 10 anos e ser campeão do NBB, porque eles estão no caminho. Claro que tem defeitos, precisam arrumar, precisa ser conversado, mas estão no caminho. Só da vontade de querer fazer e o tanto que aqueles caras correm atrás. Então, é lá longe, né, na Paraíba, não tem nada muito perto, então tem que tirar o chapéu e é mais um lugar aí apaixonado por basquete. E aí eu segui, né, Gui? É isso aí, dos camps, seguiu, estamos fazendo e estamos aí. Bom, galera, então para quem está aí, a gente tem bastante gente acompanhando, bastante gente comentando aqui, tá? Então, esse daí é o Montanha, parceiraço nosso aqui, então eu trouxe ele para falar dos camps, para falar de como que é esse intercâmbio de fora no Brasil aqui. Eu, nada mais justo que trazer ele, além de ser meu parceiro e coach de basquete, então foi um dos motivos que a gente fez o convite para ele, tá? Então, bora só para falar aqui rapidinho, para a gente não esquecer, Montanha, aqueles 2 sorteios que a gente vai ter, né? Ah, legal. Então, vamos falar sobre isso. Quem está assistindo a live, marca aí Marketing RVM e New Sport Network, e marca mais 3 atletas. Então, tira o print, marca e mais 3 amigos, tá? Que a gente vai estar sorteando os brindes da New Sports e um mês de marketing pessoal com o Michel. Então, só tira o print, marca a New Sport Network e o Marketing RVM na coisa de vocês aqui, que a gente vai fazer o sorteio amanhã, a gente marca para vocês e a gente... Isso, olha, separei aqui, ó, a sacolinha nossa, a sacochila aqui e o squeeze. A gente vai mandar para quem for sorteado aí. Isso. Quem tá vendo isso? E quem tá vendo, o que vai estar sendo sorteado? Esses 2 brindes. E quem está vendo as postagens das lives, as imagens lá, o Michel está fazendo toda essa parte de marketing aí, e o Michel vai estar fazendo um mês de assessoria para, pode ser atleta, pode ser para advogado, para qualquer profissão. Então ele ele tá abrindo essa empresa aí, então eu estou dando uma força para ele, que é um cara muito, muito ponta firme também. Beleza? Joia. Vamos lá, Gustavão. Fala um pouquinho desse início desse programa aqui. Você já falou um pouquinho que você trabalhava numa empresa, mas a ideia de fazer a New Sports foi por causa dos pais terem comentado contigo? Explica um pouquinho aí rapidinho aí para nós. Foi, cara, porque assim, como eu falei, os pais têm muita confiança nos técnicos, né? Os técnicos passam mais tempo com os filhos do que os próprios pais, muitas vezes, né? E como eu estava em Limeira há um bom tempo, então os pais tinham muita confiança em mim, tanto de ir para os Estados Unidos fazer camp, quanto de intercâmbio. E aí foi o que aconteceu. E aí quando eu tive que sair pelos problemas que aconteceram, os pais, me ajuda, eu não sei como é que faz, eu não tenho em quem confiar, eu não sei o que fazer. E eu falei, não, sem dúvida, eu vou fazer, eu vou ajudar. E aí começou assim. E aí os pais queriam me pagar por esse serviço de eu ter intermediado esse intercâmbio fora, que é um processo normal, que tem várias empresas que fazem, não esportivo, né? Como acadêmico. E aí eu resolvi fazer isso esportivamente. E aí eu falei, então vou começar a fazer isso, vamos pensar nisso. Então foi por incentivo dos pais mesmo, dos próprios meninos que pediam a minha ajuda para ir para fora. E aí eu senti um nicho, né, desse business que não tinha, desse esportivo mesmo, de assessorar como ir para fora, como faz para ir para fora, o que tem que fazer para ir para fora. E aí começou assim. Não foi nem os camps que começaram primeiro. E aí, já entrando no mérito dos camps, passou um ano que eu estava mandando os meninos para fora. Os pais dos meninos mais velhos me pediram, você não vai fazer camp? Vamos fazer o camp de 15 dias. Leva eles para os Estados Unidos, porque meu filho não tem idade para ir ainda morar fora. Então, faz um camp mais curto para o meu filho poder ir. Aí eu falei, vou fazer, vou organizar. E aí eu fiz o primeiro camp, que a gente já foi com 30 meninos, 25 meninos de cara, assim, já. A maioria aqui do interior, meninos de Recife foram com a gente no primeiro. Teve Brasília, teve menino do Rio Grande do Sul, e a maioria aqui de Limeira, Rio Claro, Campinas, que foi com a gente. Então começou assim, na verdade com os pais e os meninos pedindo ajuda, e aí depois eu transformei isso num business mais profissional e mais organizado, e aí a gente foi seguindo. E eu vou usar de exemplo porque eu inclusive mandei alguns atletas que não eram nem meus atletas, mas por me procurarem eu mandei falar justamente com você pela confiança do trabalho que tu fazia. Falar assim, vai lá, entra em contato com o Montanha, que ele é menino do Mato Grosso, do Sul, ali do Paraná, tudo foi
foi acabando em você. Foram 3 aqui de Joinville agora, Três, nessa última... agora em janeiro. Em janeiro foram 3 3. meninos. São meninos sensacionais e assim é muito amplo para a gente comentar sobre o camp, sobre tudo isso, mas nós vamos bater nesse papo. Até os meninos, eu vi ali o Pedro Meyer, que foi com a gente, está online, ele passou uma mensaginha elogiando o camp. E são meninos assim a maior preocupação dos pais, lógico, também. A questão da faixa etária. Então a gente trabalha com meninos, quando a gente divulga de 12 a 17 anos. Mas esse ano a gente teve meninos até de 9. Ó, o Juan. Juan também foi com a gente, ó. O Juan foi com a gente aí também. Juan dando um oi aí. Que era filho de um dos técnicos, mas pais de 11 anos, 10 anos me liga pedindo, e aí, lógico que a gente analisa cada caso, se já jogou, se já viajou, se já ficou sozinho, para a gente levar. E aí a gente divide esses garotos em faixas etárias e por nível técnico, que é uma coisa que acontece, você sabe bem disso, os técnicos que estão aí sabem. Esse ano todos os anos, na verdade, a gente teve meninos de seleção brasileira, então seleção brasileira sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, que procuram o camp com uma outra ideia, com uma outra cabeça, para um outro fim, e tem meninos que querem conhecer, querem saber como funciona, querem conhecer os Estados Unidos, querem ver como é que é o basquete. E meninos de outros estados também, que não têm a vivência dos meninos aqui de São Paulo, a rotatividade desses meninos aqui de São Paulo, que jogam muito mais jogos, tem muito mais tempo de basquete. E eu falo isso muito para os pais. Às vezes a questão não é porque o menino é ruim, ou não sabe jogar, ou é fraco. É porque não tem tempo, não tem, é diferente. Né? É diferente. Então, e aí quando eles vão para lá, eles sentem isso na pele. Porque às vezes o melhor menino da Paraíba, por exemplo, ou do Paraná, ou do Mato Grosso, que você citou, é o craque do estado. Mas ele chega para jogar com os outros meninos, ele sente, ele percebe isso. Pô, eu sou mais fraco fisicamente, eu sou mais fraco tecnicamente. E esse é um dos objetivos do camp também, Gui. É abrir a cabeça dos meninos e dos pais que o basquete é muito maior do que a cidade. Do que da vivência, da onde ele está, né? Do mundinho. Exato. E aí é o que eu falo, a gente tem meninos de seleção brasileira que são, assim, estratosféricos para nós aqui no Brasil, que são meninos de ponta, que a gente trata como se fosse uma joia maior rara do mundo. Ele chega lá nos Estados Unidos, os técnicos, a maioria das vezes, não dá nem bola. É normal, normal para eles. É normal. É normal, é mais um. O menino ele sabe jogar, mas ele é normal. Então, essa realidade é uma coisa muito boa para esse menino, porque assim, aqui, hoje ele é o cara, e chegando lá, ele precisa entender que ele não é o cara. Ele é o cara no nível aqui, da escola, do clube, da cidade, do estado. Mas se ele pensa... Eu vi muitos atletas que você fez a entrevista falar nisso, que eu queria ser o melhor, eu quero fazer o melhor. E é justamente isso. Porque no final das contas, você vai estar competindo contra os melhores. O melhor do estado vai jogar contra o do Brasil, e o do Brasil vai jogar contra os caras de fora. Então ele tem que ver essa realidade, ele tem que sentir isso na pele para ele mudar, né? Então é muito legal essa questão do camp para vários aspectos. Não é que o menino... Tem muito técnico também que me pergunta, mas ele vai ficar 15 dias, ele vai voltar melhor? Ele vai voltar... Não é que ele vai voltar. Ele não vai voltar arrebentando. Mas vai voltar com uma mente totalmente diferente. É isso. E aí ele vai voltar... A de treino, ele volta... Perfeito. É esse o objetivo. Para cada um tem um objetivo diferente. Então, e isso a gente é nítido lá. Tem menino que vai, que quando ele vê esses meninos que ele conhece pelo Instagram, ou porque tem um Facebook, ou porque disputou um sul-americano pela seleção brasileira, tem menino que vai lá só para estar junto com esses caras, para conviver com esses meninos. E assim, a felicidade deles era essa. Assim como tem menino que vai lá só para fazer compra. E tá tudo certo também, eu não tenho o que fazer, não é? Então, e tem menino que vai para justamente abrir a cabeça. Pô, eu não sabia que era assim, eu quero vir para os Estados Unidos. A hora que conhece a faculdade, que a gente faz um tour na faculdade, tem uma experiência muito legal, depois a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona. Eu quero vir para cá, eu quero conhecer isso aqui, eu quero mudar para cá. Como é que eu faço? Então, assim, tem objetivo para todo mundo, tem campo para todo mundo. Aí tem menino que vai e fala assim, não, eu não quero, esse lugar não é para mim, esses caras são malucos, eu não quero. Eu quero ficar no Brasil, quero jogar basquete no Brasil. Tudo bem também, não tem problema nenhum. Tem treino que eles vão ver dos técnicos, que eles vão falar, putz, o meu técnico lá no Brasil, ele dá esse exercício, mas de um outro jeito.
Pô, desse jeito é legal também. É melhor para mim fazer desse jeito. Então eu vou fazer dos dois. Né? Então eu não gosto muito quando a turma comenta, isso é certo, isso é errado. Não, não pode fazer isso. Não, Não, não pode eu fazer também não aquilo. concordo. Também não concordo com Eu isso. falo para os meninos isso desde o primeiro dia. Absorvam o máximo que vocês puderem de tudo isso aqui. Tudo, tudo. O cara mandou bater bola de esquerda do lado direito, a passada da bandeja é com o pé só, é com o pé trocado, é com a mão trocada. É bom para você. É bom só para você. Né? Não é certo ou errado. Absorve o máximo. Se não servir, tudo bem. Não serve, mas absorve. Informação, Né? cara. A quantidade de informação que quanto mais ele absorver, mais repertório eles vão ter. E isso para a vida inteira, E não nunca só é para o demais, basquete. né? E nunca é Isso, pelo demais. contrário. Nunca é Eu acho que demais. Eu não quanto ocupa mais espaço nenhum. isso, exatamente. Ó, Mas tem é isso, a Wanda aqui, só cortando você, que ela mandou também uhum. aqui uma mensagem. A Wanda, ela trabalha com basquete, ela é psicóloga lá de São José, trabalha com todas as categorias, e o filho dela, o Gregatti, o Felipe, ele fez 2 anos de camp com a gente, os 2 camps de janeiro, recebeu uma bolsa parcial lá nos Estados Unidos para voltar, e já está estudando lá faz 1 ano. Voltou 1 ano e pouco já, 1 ano e meio já. Voltou agora por conta do problema do corona aí, mas é um menino sensacional também. Teve cotado para a seleção brasileira, fez 2 camps, menino exemplar. E a Wanda, campeã também. Muito 10. Show de bola. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos camps. Você pode até ver se tem alguma comparação com outro, mas eu gostaria que você falasse separadamente do camp dos Estados Unidos. Então, como você realiza ele, qual a quantidade de treinos, os passeios, os jogos, a alimentação. Dá uma geral de como você faz esse camp, qual é o objetivo você acabou de falar, né? Mas como é realizado ele lá? Que é o cronograma? Tá, é assim, Gui. A New Sports, ela tem vários parceiros para fazer esse camp acontecer. Então a gente tem a Speciale Viagens aqui de Rio Claro, que cuida de toda a parte de seguro, saúde e das passagens aéreas. Então eles cuidam de tudo isso para mim. A gente não tem que se preocupar com nada, os pais não se preocupam com nada. A gente escolhe o voo, acha a melhor data, o melhor valor, combina, cada pai paga da melhor maneira possível e autorização de viagem, tudo. E aí a gente tem os parceiros lá. O que a gente tenta fazer sempre essa viagem ela não é turismo. Isso eu falo para os pais sempre. Não é turismo. O objetivo da viagem é esportivo. Tá? Ela é muito focada em basquete. O dia que a gente está de folga, a gente vai passear na universidade. O dia que a gente está livre, os meninos vão jogar basquete no condomínio. Então, assim, é muito legal e muito focado em basquete. Não é porque é meu, não. Eu falo isso para os pais sempre. Uhum. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, porque é uma coisa muito bacana. Então, assim, tem muito treino. A gente faz 2 treinos por dia, geralmente, de 1h30 cada um. E aí a gente vai sentindo como que é o nível dos meninos. Como eu te falei, a gente tem meninos de vários níveis diferentes, várias idades diferentes, e a gente vai sentindo. Dá para colocar uma carga um pouquinho maior, tem que espaçar um pouquinho mais o treino, e aí a gente vai moldando isso. Mas basicamente 70%, 80% do cronograma é treino de basquete. E o que acontece muito é que quando os técnicos, as escolas sabem que a gente está lá, e agora já virou rotina, faz 5 anos, 6 anos que a gente faz, eles querem jogar contra a gente, porque para eles é uma oportunidade legal. E aí a gente conversa muito isso com os atletas. Vocês preferem jogar mais um jogo do que está no cronograma ou treinar? E lógico que a gente vai jogar. Então a gente já enfrentou time de porto-riquenho, time de misturado, time americano de high school muito bom, time de high school mais ou menos, que esse é o objetivo. Nós não estamos indo lá para ganhar. Então, o máximo de experiência possível. Então, assim, a gente sempre divide em 2 treinos. Geralmente, a gente faz um treino com um técnico brasileiro convidado. A gente já levou o Fernando Pena, o Jesse, o Jesse é meu parceiro, meu irmão aí de muito, muito tempo, desde Limeira. Ele foi nos 2, 3 primeiros comigo. Aí depois ele foi pro veio para Rio Claro, depois foi para o Botafogo. Aí, infelizmente, não deu para ele mais com nós. O Pena foi com a gente. Esse ano a gente levou os 2 técnicos da Academia de Campinas, que foram campeões 2 anos seguidos aqui nas categorias de base. Então a gente sempre tenta fazer um treino com técnico brasileiro para os meninos entenderem um pouco do que o adulto tem feito aqui, tentar passar isso para eles, lógico, adaptado, mas eles entenderem a forma do Brasil, como está sendo no adulto, e depois com um técnico americano que é mais específico. Um treino de habilidade, um treino mais físico, um treino de arremesso, que daí é do jeito americano. Então a gente faz essa mescla para eles entenderem como funciona. Fora isso,
A gente faz visita na universidade, então quando a gente faz em Orlando, a gente vai na UCF geralmente, que é Central Florida, onde tinha o Taco Fall. Os meninos, pô, a gente teve 3 anos que a gente conseguiu assistir o Taco Fall e era uma coisa de outro planeta, né? Um cara diferente, muito grande, 2,29 de altura, sei lá, 2,25. E foi uma experiência muito legal para os meninos. E a gente assiste um jogo da NBA, geralmente do Orlando, né? O Orlando Magic, por a gente estar ali. A gente sempre fica num lugar muito bacana. Esse último aí, os meninos até de Joinville podem falar, a gente conseguiu assistir o aquecimento de dentro da quadra. Então a gente entrou na quadra, ficou dentro da quadra o tempo inteiro. Então eles viram os caras de perto, todos os caras dos dois times. Pô, aquecendo. Que experiência, show, cara. Show. A gente tirou uma foto na quadra, dentro da quadra, no final do jogo. Então, assim, é uma experiência muito legal. A gente fica em casa em condomínio fechado, tá? Então uma segurança para os pais. O Clubhouse é espetacular, sempre tem quadra de basquete, que os meninos no horário de folga querem bater bola, ou mesmo a gente dá um treino para eles, um horário que está tranquilo. Piscina, né, toboágua, nos horários de folga a gente escolhe esses lugares que são resorts, né, em Orlando, e eles conseguem aproveitar o dia inteiro e muito bacana. Além de ir no shopping, outlet, que daí os pais choram um pouquinho, né, porque a molecada não perdoa muito lá não, né. Então, assim, mas a viagem eu deixo muito claro isso para todo mundo. É esportiva, ela não é passeio, ela é esportiva. E aí a gente faz um dia de parque, né, o Camp de Janeiro, que a gente vai nos 2 parques da Universal, mas em um dia. Então, teoricamente, um dia a gente tem folga que a gente vai no parque para aproveitar, até para quem não conhece, conhecer. E geralmente um dia que a gente dá de folga no condomínio. Então, para usar a piscina, para ir nos toboáguas, para fazer o que eles quiserem. E aí eles vão, lógico, jogar basquete. Eles vão nadar e depois eles vão jogar basquete. Vão jogar basquete. É isso. 80%, 85%, 90% da viagem é basquete. Isso é... É isso. Porque assim, eu falo que é basquete, porque assim, quando não está treinando, a gente está jogando. Para você ter uma ideia, no contrato que a gente faz com os pais, a gente coloca um mínimo de 3 jogos. Mínimo 3. Todos os camps que eu fiz, a gente jogou 5 ou 6. Então, assim, é lógico, porque a gente depende das escolas lá, porque em janeiro eles estão em período de aula, então às vezes não tem a quadra, às vezes o time está viajando para jogar fora. Então, às vezes a gente não consegue marcar, mas no mínimo 3. Mas a gente sempre joga. Esse ano a gente jogou uns 7 jogos, pelo menos, dos meninos. Teve jogo que a gente jogou quase no mesmo dia. A gente treinou e jogou no mesmo dia. Treinou e jogou, que legal. Então, assim, o que vale é isso. São 15 dias, às vezes 13 dias, né, lá nos Estados Unidos. Então, tem que aproveitar o máximo que dá. Então, quando a gente tem essa oportunidade de treinar e jogar, jogamos. Não tem essa, não. A gente tem que aproveitar. E esse camp na Europa, Montanha? Vamos pular um pouquinho agora para esse camp da Europa. Ia ser o primeiro camp que você está fazendo lá ou qual? Esse daí quando eu olhei, eu divulguei, cara, mas aí acabou tendo esse problema aí. Na verdade, essa empresa é a mesma que eu trabalhei quando eu estava em Girona. Só que aí eles receberam um convite de Valência, que é uma cidade que o time de Valência foi campeão, eu não lembro quando foi agora, espanhol, e eles construíram um centro de treinamento maravilhoso. Estrutura de NBA, cara. Que lá... Isso. Os managers da NBA foram para lá para conferir como é que era, o que eles tinham feito. É muito grande. São 16 quadras internas, sala de fisioterapia, musculação, quadra externa. É um espetáculo. E essa academia onde eu trabalhei em Girona, eles viraram parceiros dessa empresa. E eles viraram um braço desse time. Então, eles oferecem esse serviço de academia para estrangeiro dentro do próprio Valência. Que o Valência foi muito inteligente, porque se tem algum atleta interessante, já fica no Valência, não precisa ir para outro lugar. Já não Eles foram muito inteligentes, exato. Então, assim, é o mesmo lugar onde eu trabalhei, com o mesmo chefe, o mesmo pessoal, só que agora eles estão em Valência. E, querendo ou não, para os meninos, Valência é muito mais legal do que Girona. Tem muito mais coisas para se fazer, a questão turística, a questão de voos é bem melhor. E aí era um pedido dos pais e de alguns meninos já fazer esse camp na Espanha, só que às vezes não dava o número, porque a procura por Estados Unidos é muito maior, né? Quem quer ir para a Espanha geralmente é outro perfil de menino, é outro perfil de atleta. E aí, esse ano tem uma escola que é parceira nossa, que é o Rodrigo, que é o técnico lá também de São Paulo, do São Paulo.
ele falou para mim, pô, os meninos querem ir para a Espanha. Vamos para a Espanha no meio do ano? Eu falei, vamos fazer. E aí calhou que eu conversei com o meu chefe e ele falou, cara, vamos fazer porque é bem legal. E aí deu certo, porque aí a gente já ia ter um grupo mínimo para fazer, para acontecer o camp. E aí a gente ia abrir para todo mundo de fora, outras idades. Só que aí, infelizmente, nós caímos nesse problema do corona, né? E eles lá também, eles estavam resistentes até então, tudo estava acontecendo normal, mas aí no mês passado as coisas pioraram muito e a gente teve que, vamos dizer, adiar isso um pouco mais para frente, né? Porque cancelar é complicado, né? Provavelmente em julho não vai ter jeito, mas a gente vai tentar organizar para mais para frente. Mas é isso, é no Valência. E aí a gente vai participar de todas as atividades dentro do Valência, do centro de treinamento deles, com toda a estrutura deles, técnicos europeus, toda a estrutura. A gente vai ter acesso, fisioterapeuta em todas as quadras, treino nas quadras, outros times de fora dos Estados Unidos que estão de férias, as universidades vão para lá para poder jogar e treinar. Então a gente vai estar em contato com tudo isso. Então foi um pacote que a gente fez muito bom, muito legal para basquete, com uma outra cabeça, uma outra finalidade, mas vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que esperar um pouquinho. Entendi. Mas é uma pena, mas, cara, esse daí, quando você divulgou esse daí, cara, me coçou. Eu falei, meu, esse daí. Esse eu sou mais. Os técnicos também é legal esse, né? Uma metodologia parecida com a nossa e que a gente pode absorver bastante coisa legal, né? O meu interesse, estou falando agora por mim, eu teria muita vontade de ir para os Estados Unidos, né? Mas acompanhar o basquete europeu, eu particularmente, eu adoro. Eu gosto de ir lá. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia curtir o meio, entendeu? Não é um só, show, né? É um show, show, é um show em volta. Não só basquete. Isso. Ô, Montanha, vamos falar um pouquinho dos programas, né? Então eu entrei, ó, galera, entra no site do Montanha lá que você consegue ver tudo isso daqui. Eu montei a live, entrando no site lá, pá, já mandei lá. Então, assim, ó, são 1, 2, 3, 4, são 5 programas, né? Que tem, fora o camp, né? Então, com o camp seria os 6, né? Então, sim, fala um pouquinho sobre o high school aí, a faixa etária dos atletas, como que é feito o programa e qual o objetivo desse programa. O high school, na verdade, é o nosso ensino médio, né? É o nosso colegial aqui. E aí tem muitas dúvidas e muitas coisas que os Estados Unidos trata de uma forma diferente do que a gente trata aqui, além da questão de calendário, que é diferente do nosso. Então, isso implica em várias regrinhas diferentes e várias coisas complicadas para se explicar, mas basicamente é o nosso high school aqui, tá? Então, assim, o menino que tá fazendo o primeiro ano aqui, quer fazer um ano lá e depois vir embora e tudo mais, é isso. O high school é o nosso ensino médio lá, nos Estados Unidos, tá? Aí, o que acontece na parte esportiva, que é o que eu mais recebo e o que a gente mais conversa com os pais. Eu quero bolsa para jogar no high school. No high school, gente, é praticamente impossível de conseguir bolsa, 100% para os atletas. É muito difícil, muito difícil. Eu costumo brincar muito. Quem consegue bolsa esportiva para jogar no high school? É o pivô com 2,10, que tem um braço gigantesco e que é isso que eles estão buscando. Se não for isso, eles têm lá. Então não tem por que eles investirem num menino estrangeiro que às vezes não fala a língua, que vai custar muito dinheiro, se eles têm lá. Então, é muito difícil. E aí eu quero os pais falam, pô, mas um programa é caro. Realmente é caro. É um programa que assim, envolve muito mais que basquete. A questão cultural, a questão do inglês, a questão do basquete, a questão do morar fora. Tem muita coisa envolvida e isso tem um preço. E esse preço é em dólar, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer o que a New Sports hoje faz é tentar filtrar o máximo de informação dentro daquilo que é da realidade dos pais. É claro que se os pais falarem assim, Montanha, eu tenho só, enfim, X reais para gastar. Eu sou um cara que eu sou muito sincero com os pais. Eu falo, olha, infelizmente esse valor não dá. Não tem como. Então, porque assim, o que eu faço também, que muitos lugares costumam fazer errado, é prometer um monte de coisa. E aí eu não vou prometer um monte de coisa e falar um monte de mentira para daqui a pouco esse pai ou esse menino tá me ligando desesperado e preocupado com o que está acontecendo lá, porque não é verdade. Então, assim, eu prefiro não ter do que fazer alguma coisa que é errada, né? Outra coisa que me perguntam muito. O menino... Mas lá nos Estados Unidos são 4 anos de high school. E aqui no Brasil são 3. Então, meu menino formou em dezembro, ele pode ir lá nos Estados Unidos fazer o último ano lá? Não, não pode.
Tem muitas empresas hoje que vendem que pode. Ah, mas se ele não fizer, ele tem o quarto, a gente dá um jeito. Gente, aí isso é coisa de Brasil, esse jeitinho. Isso não funciona. Jeitinho não funciona, não pode. Ou o menino é graduado ou ele não é graduado. Se ele acabou no Brasil e é graduado, ele não pode ir para fora fazer. Ele tem que fazer o outro programa que nós vamos falar. Tá? Por que é 4 anos nos Estados Unidos? Porque o nono nos Estados Unidos eles contam como o primeiro. Eles contam como high school. Então eles vão do nono ao 12º. Por isso 4. E aqui a gente costuma falar que o primeiro ano é o ensino médio. Né? Na verdade é a mesma coisa, só que eles contam o nono como ensino médio. Só isso. Lá se forma com 18 ou com 17, Montanha? Então, aí é uma outra regra complicadíssima também, porque lá eles chamam de relógio, tipo um relógio cronológico, um relógio biológico do menino. Biológico. Assim, E aí, assim, depende do quando ele faz 18 para 19. Ele pode se formar na teoria até 19, mas ele não pode ter iniciado com 19. Daí ele não pode jogar mais basquete. Então, geralmente, os meninos se formam com 18 para 19. Isso geralmente. Tem casos e casos, depende de quando nasceu, da data de nascimento e tudo mais. Geralmente, com 18. O problema daí é que aqui no Brasil, às vezes, tem meninos de 16 anos que estão se formando. E aí é uma competição que não é leal com os americanos, por exemplo. Nós tivemos um caso agora de um menino no camp que foi muito legal, que ele recebeu uma proposta de bolsa de 100% no high school, na melhor escola dos Estados Unidos inteiro. Na melhor escola, na Monte Verde, na Flórida, que é onde tem o top número 1 do país, do basquete, que o técnico é o melhor técnico do país. E aí ele recebeu uma proposta e aí justamente acontecia isso, porque no Brasil ele tinha 13, só que ele já ia entrar no 9º ano, e aí se fosse contar essa idade, ele iria se formar com 17, por exemplo. Eu não lembro exato as datas e tudo mais. Só que daí não é leal com o americano ele competir no último ano de high school dele, no senior, que ele está procurando uma bolsa para entrar numa universidade, ele jogar com os meninos de 18 e 19. 18 para 19. Não é justo. Então, essa é uma preocupação também. Porque aqui a gente tem muito isso do menino se formar logo para entrar logo na faculdade, de querer. E lá eles não têm essa loucura, essa preocupação. Não tem essa pressa, né? E aí na questão esportiva isso é complicado, porque o menino, eu tô com 16 anos, tô no último ano, mas eu quero fazer um intercâmbio. Se você for fazer um intercâmbio com 16 anos, o high school lá não é igual aqui no Brasil, que a gente divide por sub, né? Sub-12, sub-13, 14, sub-15, 16. Lá é high school. O high school é do 9º ao 12º. Claro que isso tem as suas divisões, o 9º ano, enfim, tem algumas regrinhas, mas é isso. Se você tem 15 e o outro menino do high school tem 19, vocês vão jogar contra. Vai jogar. Tudo certo. Então não é tão leal. Então tem vários problemas e várias coisinhas que tem que se entender. E qual é o objetivo também dessa família e desse menino? É ir para os Estados Unidos para morar lá? Para fazer uma faculdade lá? Ah, não. É só ir fazer um ano, melhorar o meu inglês e vir embora. Então tem tudo isso que tem que ser analisado para eu oferecer um programa bacana dentro da expectativa dos pais. Porque para mim é fácil. Eu quero ir embora para os Estados Unidos. Tá bom. Custa X e vai embora. X. Né? Então, assim, depende. Por isso que a gente manda, quando os pais me perguntam, quanto custa? Depende. Tem escolas que custam $30 mil por ano e tem escolas que custam $80 mil por ano. E isso não sou eu que define. Né? E muitas das vezes eu falo isso para os pais que não tem necessidade de pagar os $80 mil. Tem pai que tem condição, mas não tem porquê. Às vezes o menino é bom de bola e se ele for para uma escola menor, para uma escola mais barata, é melhor para ele do que ir para essa escola glamurosa, com um monte de coisa, super cara. Não faz sentido. Né? Então, basicamente é isso, Gui. É o high school nosso, tá? E aí vamos entender cada caso. Cada menino, cada família, qual é o objetivo, e aí a gente direciona para o que a gente acredita que é melhor. Tá? Já dá sequência aí no prep school. Só é prep school, junior college, college, né? Então esses três mais extremos. Dá sequência nele aí. Fala um pouquinho sobre prep school, junior college e college aí. Pode mandar. Aí, tá bom. Aí é assim, quando o menino se gradua, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, ele tem que ir para a faculdade. Então ele tem, na teoria, que em um ano ele tem de livre para ingressar numa faculdade sem problemas. Se ele tem nota boa, se ele é muito bom atleta, isso é simples, é natural, ele já sai encaminhado e já vai.
muitas vezes o menino ele tem potencial, talvez, para ganhar uma bolsa numa faculdade, que daí nós já estamos falando de um outro cenário, que é muito mais simples, porque tem muito mais faculdade, muito mais interesse nos estrangeiros do que no high school. Então, o menino que já é graduado ou se graduou nos Estados Unidos e não conseguiu uma bolsa de estudos para jogar o esporte que ele gosta na faculdade, ele tem essas post-grad, que a gente chama, ou prep school, que é uma preparação para ele entrar na faculdade. Então, ele tem 6 meses ou 1 ano para treinar, evoluir, chamar a atenção de algum técnico para ganhar uma bolsa na faculdade. Ou, se ele não tiver nota, essas prep schools, esses programas de post-grad, eles oferecem cursos de inglês do TOEFL, para se fazer o TOEFL, para melhorar a nota no TOEFL, ou o preparatório para o SAT, que é como se fosse o Enem nosso aqui no Brasil, que é o que te encaminha para a faculdade. Então, às vezes, você tem uma nota muito baixa, você vai para essas prep schools para você se preparar melhor, aumentar a sua nota, ou se expor mais para os técnicos da faculdade, para você conseguir uma bolsa na faculdade. Então, basicamente é isso. E aí, esse programa é mais versátil. Dá para ir ficar 1 mês, dá para ir 2, dá para ir 3, dá 4, 6 meses, e aí a gente consegue moldar melhor. Então, o valor também é melhor, porque não tem que ir para uma escola. Então, o valor já melhora nessa questão da prep school. E aí, os outros 2 programas, que desde quando eu comecei a fazer para agora, ele complicou muito. Ficou muito difícil de encaminhar um menino direto para a faculdade. Então, o menino aqui no Brasil, me formei no 3º ano, sou bom atleta, tenho boas notas. Para encaminhar esse menino direto para uma faculdade, hoje ficou muito difícil. Uma, por ele ser estrangeiro, por conta da língua, por conta dos valores, por conta do basquete, do técnico não ter acompanhado a carreira dele, não ter acompanhado o menino, não sabe. Então é muito difícil. E o Junior College, que é o JUCO, que a turma chama, ou Community College, é teoricamente a porta de entrada para a faculdade. Não é, mas vamos supor que é um curso superior de 2 anos, onde ele sai graduado desses 2 anos, ele recebe um diploma por isso, e aí depois ele pode se transferir para um college normal de 4 anos. Tá? Então, o Junior College, antigamente, era muito mais fácil de se conseguir. Muitos atletas brasileiros, principalmente basquete, vôlei, tinha muita menina do vôlei ia para os Junior College. Para começar a carreira acadêmica nos Estados Unidos, era pelo Junior College. Porque são escolas menores, são mais baratas, elas não têm tanto exigência. Então, antigamente, tinha escola que nem exigia o inglês. Se o menino era bom de bola ou a menina era boa de vôlei, de futebol, já ia direto. Então, era mais fácil. Hoje, como mudou muito porque era muito fácil, e agora eles começaram a colocar regras. Então, cada faculdade tem a sua nota mínima. Então, se você não tem inglês mínimo, você não entra. Se você não tem nota mínima, você não entra. Você nem participa do processo de seleção. Então, ficou difícil. Ficou bem mais difícil. Então, por isso que eu indico para os pais ou ir fazer um high school ou ir fazer um prep school, para você acostumar com o sistema americano, para os técnicos começarem a te ver, para vocês criando esse vínculo com o técnico, com a universidade, para saber os caminhos, porque do Brasil é muito difícil. Até com o meio, né? Porque esse prep school tem jogos, ele está ali, ele está fazendo... Então, o pessoal tá... Ele vai acabar tendo... Se eu não me engano, acho que era nesse programa que eles têm, inclusive, filmagem deles, tudo isso. Aí depende de cada lugar, mas a maioria deles... Porque, assim, os meninos têm que se vender. Essa é a verdade. Eles têm que jogar, eles têm que se aparecer, eles têm que conversar com os técnicos. E aí, todos os jogos são gravados. De 90% das academias que os meninos vão, é gravado o jogo. E os meninos editam, depende, lógico, da academia. Tem academia que grava, tem técnico que faz a própria edição, tem menino que faz a edição. E eles começam a divulgar. Esse é o objetivo. Show, cara. É o objetivo, é se aparecer. Eles têm que se aparecer e chamar atenção. Então, assim, é o que eu falo para os pais. Mas se ele fizer esse programa de prep school, você garante que ele vai ter bolsa? Não, eu não garanto. Mas eu fui falar com a empresa X e ele me garantiu. Faça com ele. Eu não garanto. É difícil? É difícil. Mas é possível? É possível. É possível. Não tem como a gente garantir, né? Você garante que se o seu filho estudar na escola X, ele vai passar no vestibular? Não tem como. Sabe? Depende dele. Vai depender, exato. Vai depender muito dele, né? Muito não, vai depender dele, no caso. Sim.
E aí é isso. Então eu já emendei tanto a Prep School quanto o Junior College quanto o College, que é basicamente isso. É um caminho, é um percurso que o atleta tem que fazer, se dependendo do gosto dele, para aquilo que ele quer, né? Então, Certo. e o camp é sempre o primeiro, porque pode despertar esse gostinho. São os caminhos, né? E seguindo, é isso. E é o caminho. Montanha, para a gente terminar em termos de programas aqui, esse Euro Pro Basquete, a duração dele também vi ali, mas acho que é basicamente a mesma, é meio parecido com o Prep School, né? É mais ou menos. Basicamente é isso. Eu chamo isso de academia, né? Esse Euro Pro Basket é onde eu trabalhei em Girona, que é o que está agora em Valência, que eu comentei com vocês do camp. Além deles fazerem camps, que não é o foco deles, basicamente eu criei esse programa junto com eles, porque eles geralmente não trabalham com criança. O foco deles é esse, atletas profissionais, digamos assim, que estão tentando uma experiência fora, tentando contrato na Turquia, na Alemanha, em Portugal, e aí é esse o objetivo deles. Pegar esses atletas, treinar, evoluir, pôr para jogar e tentar encaixar em alguma equipe. Então, esse é o programa da Europa que a gente tem. Então, assim, a gente não tinha até então para crianças esse programa na Europa, que agora a gente criou esse de julho, que seria agora final de junho, julho, que vai ter que adiar um pouco. E esse programa, eu já mandei, inclusive o Luiz, que foi meu armador aqui em Rio Claro, que vai estar lá no Cerrado, ele foi para esse programa. O Guilherme também, que estava jogando em Campo Mourão, não sei onde ele está agora, fez esse programa lá na Europa comigo. Então, assim, é um programa específico de treinamento para atleta mesmo. Então, os meninos de 1 a 4 formados lá, né? De 1 a 4 meses. Isso, e aí depende. Eles montam programas variados, vai de acordo com o perfil de cada um. Tem atletas que querem ficar um mês, e aí eles incluem, um mês custa X, joga tantos jogos e tantas sessões de treinamento. Então você já vai sabendo quanto você vai jogar, o quanto você vai treinar. E aí tem essa experiência com um técnico europeu que está lá, com agentes da Europa toda, que de repente é o objetivo, chamar atenção e tentar um contrato por lá. Então, os times de Portugal geralmente oferecem bolsa de estudos para atletas de fora. A Espanha mesmo tem 5, 6 divisões, dependendo da região. Então, assim, tem bastante espaço. E aí o objetivo é esse. Eu quero ficar um mês. Eu preciso ficar mais um. Eu preciso ficar 3. Legal, estou investindo na sua carreira. Né? Eu tenho férias aqui no Brasil, eu quero ir. Vamos tentar. Vamos tentar. Né? Boa, que então show, é um programa cara. bacana também. É um programa diferente, e esse é um programa, legal. É um programa muito mais para atletas profissionais mesmo, né? Isso daí Sim. é um programa que joga. Show Quando de eu bola. treinava, quando eu estava lá, que era um dos técnicos, igual eu te falei, a gente teve atleta de todo lugar do país, muito americano, recém-formado do college, né, das faculdades, e que queria um contrato profissional. Então pode ser uma oportunidade. Saiu oportunidade do de abrir mercado, né? E de abrir mercado, né? Perfeito. Querendo ou não, vai estar com a gente. E assim, eu consegui um contrato na 4ª divisão da Espanha. Vou ganhar 200, 300 euros. Mas é o primeiro. Você jogou, você fez seu nome, daqui a pouco você está na 3ª, você está na Leb Plata, está na Ouro, enfim. É uma oportunidade. É isso. Montanha, meu parça, cara, 1 hora de conversa, bom demais. Quando a conversa é boa, passa rapidinho, você nem nota, né, cara? Show. Pra gente encerrar aqui, cara, fala um pouquinho então por você viver e todo ano você tá levando esses meninos aí, fala um pouco aí da experiência, cara, e da importância que o atleta acaba ganhando com esses programas que vocês fornecem, que vocês oferecem aí. Então dá uma última palhinha aí, cara, e a gente encerra daí por aqui. Legal. Não, como todo mundo a gente comentou, né? Eu tô no meio do basquete faz muito tempo, como técnico e vi muita coisa, muita gente, muito atleta profissional, muito menino. E esses programas são justamente como eu falei para vocês, é uma oportunidade de conhecer uma outra cultura, de ver coisas diferentes, de estar em contato com pessoas diferentes, com técnicos diferentes e abrir a cabeça, ver o que realmente quer, se é isso. Eu prometo para os pais uma coisa, se eles vão voltar melhor de basquete, eu não sei. Mas mais responsáveis e com a cabeça mais focada, isso eu garanto. Tem relatos muito legais dos pais que meninos voltam arrumando a cozinha, lavando louça, que isso eles têm que fazer, né, durante o camp. Do próprio questão de treinamento, que, eu vi uma coisa diferente, eu quero fazer, eu quero treinar em casa, ou às vezes se sente inseguro de não falar inglês e que volta querendo fazer